Oi, gente! Hoje eu vim aqui contar pra vocês os resumos de 10 livros que eu mais gostei e que eu recomendo muito. Um deles é A Sorveteria, de Tadeu Pereira, que possui histórias para refrescar a memória. Todas elas contadas e até mesmo acontecidas em um mesmo local, na Sorveteria Pinguim, no IP do Oeste. O dono dessa sorveteria era seu Atílio, juntamente com seu neto Kiko, que ficava lá para ajudá-lo. Em cada capítulo relata acerca dos sabores de sorvete e quais efeitos eles causam. Muitos desses sabores causavam amor, ódio, tristeza e até mesmo o livro que eu escolhi foi Lucília, de José de Alencar, que retrata a história de uma cortesã que se apaixona por um homem chamado Paulo após ir a uma festa. Eles se conhecem e depois de se conhecerem, ele passa a visitá-la todos os dias. E depois de um tempo eles se tornam muito íntimos, assim como um casal. Eles passavam várias noites juntos. Só que Paulo descobre que Lucília era uma cortesã e isso deixa-o irritado e ele deixa os ciúmes tomar conta de si. Então ela começa a contar a sua história, fala que começou a praticar isso desde muito nova para tentar ajudar seus pais, porque eles passavam por um problema financeiro. Seu pai, ao descobrir, a expulsou de casa juntamente com sua irmã mais nova, Ana. Então era a única forma dela se manter. Depois de alguns dias, Paulo descobre que Lucília estava passando mal e que ela estava no hospital. Ao saber disso, ele vai imediatamente ao hospital e ela manda o chamar porque estava sentindo que estava prestes ao fim. Então eles conversam e ela fala que era para Paulo cuidar de Ana porque ela sabia. O livro A Dama das Camélias fala sobre Marguerite, uma prostituta que havia morrido de tuberculose. Ela era muito vaidosa e por isso tinha muitas dívidas e com isso seus bens foram leiloados para pagar suas dívidas. Um de seus clientes, porque ela era considerada uma prostituta de luxo porque ela servia apenas aos nobres. Um de seus clientes era Armande Duval, que ao perceber que estava sentindo muito ciúmes de Marguerite e das pessoas na qual ela se envolvia, ele declara todo o seu amor a ela. Então, depois de um tempo, ela também percebe que estava sentindo algo muito forte por Armande, e assim eles passam a ter momentos inesquecíveis. Houve um dia em que Armande percebeu algo muito estranho em Marguerite. Ao tossir, saiu sangue, que é um dos sintomas da tuberculose. E depois de algum tempo ela acaba falecendo e ele passa a visitar o túmulo dela quase todos os dias com rosas de diferentes cores. O livro 32 Casos de Amor compõe cerca de 32 romances diferentes. E agora eu irei falar de um dos que eu mais gostei. Começa falando que Isa tinha apenas 14 anos de idade quando foi envenenada pelo seu marido. Ele desejava outra moça, por isso ordenara sua morte. Ela realmente o amava como nos costumes do Japão antigo. Ao ficar viúva, ele se casa com outra dama, porém quanto mais ela se apaixonava, menos ele a queria. Mas ele não podia matar a moça porque assim levantariam suspeitos. Então a cerimônia do casamento foi perfeita, mas o pai da moça que ele havia se casado desconfiava dele e sabia do que ele era capaz de fazer com sua filha, então ele acabou matando, deixando sua filha com muita dor e sofrimento e muito horrorizada com a ação do seu pai. Narra a ambição de João Romão. Ele era um homem rico e que para aumentar seu capital ele explorava de seus trabalhadores. Um desses trabalhadores era Bertoleza, que era, além de ser sua empregada, era sua amante. Ela era uma escrava que não havia recebido sua carta de alforria, porém João Romão prometia lhe conceder essa carta. Porém não ocorreu de forma como ela esperava, porque ele não concedeu essa carta a ela e ela acaba fugindo. Com inveja do novo morador do cortiço, Miranda, ele se torna amigo da família e pede a mão da filha de Miranda em casamento. Para ficar livre de Bertoleza, ele conta aos proprietários onde ela está e com isso ela fica muito desesperada e ela acaba assim. O livro A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, retrata um romance. É uma obra que começa falando sobre 4 estudantes de medicina, que é Felipe, Augusto, Leopoldo e Fabrício, que vão passar o feriado na ilha de Paquetá, na casa de uma da avó dos meninos, e que antes deles irem, eles fazem uma certa aposta acerca do amor.
e de quem se apaixonasse primeiro durante aquele feriado iria escrever uma história da derrota, ou seja, sobre o romance. Todos estavam muito confiantes, com o sentimento de que eles não iriam se apaixonar, mas ao chegar lá, tudo ocorre diferente, porque Augusto conhece Carolina, a moreninha, e acaba se apaixonando. O livro Longe dos Olhos é uma obra muito emocionante, pois fala acerca de Otto, um jovem negro que está caminhando ao calçadão da praia e percebe que tem uma moça muito bonita à beira da praia, então ele passa a apreciá-la. Ele fez de tudo para chamar a atenção dela, mas ela não dava a mínima atenção. Até que um dia ele vai num restaurante com seu amigo Léo e vê a mesma moça chegando com sua tia. Ele descobre seu nome e ele passa a conversar com ela e descobre também que ela era cega. Até que um dia ele passa a contar a história para ela quando eles se conhecem mais, porque ela amava escutar histórias. E uma das histórias que ele contou foi Longe dos Olhos, que falava acerca de dois jovens apaixonados que lutavam contra o preconceito. Houve um dia em que ele estava contando histórias para essa moça, em que ela pediu para que ele descrevesse um. Só que ele não quis, porque ele pensou que ela poderia ser uma pessoa preconceituosa e ele não o descreveu por ele ser negro. Ou seja, ele mentiu. Mas até que um dia ele descobre que a moça não era nada disso do que ele pensava, então ele conta toda a verdade. Ela fica chateada, mas ela acaba o perdoando e no final eles ficam bem. Acaba Segredos de Agenda, de Thelma Guimarães. Começa a falar sobre Cíntia, que é uma patricinha convencida que tudo o que acontecia em sua vida ela escreveu em sua agenda. Houve um dia em que ela foi passar suas férias no interior, em Bananeiras, na casa de seus avós. Era o primeiro Natal que ela ia passar longe do seu pai, desde a morte da sua mãe. Ela era aquele tipo de pessoa que achava que tudo que estava relacionado ao interior era brega, mas ao chegar lá, ela viu que não foi tão ruim assim. As pessoas que ela pensava nunca se intimidar, ela se tornou amiga, que foram suas primas. Ela foi a uma festa com suas amigas, que eram suas primas, em um certo dia, e lá ela conheceu a Agenor, um menino de estilo cowboy muito bonito, e depois de alguns dias ela percebe que estava apaixonada. Mas um dia que ela foi embora decepcionada, porque ela não havia recebido nenhuma mensagem de boa viagem do seu namoradinho. O livro Papel de Pai foi um dos mais interessantes que eu achei, porque é algo muito característico da realidade, no qual Ludenor e Pétala são um casal de namorados, porém muito jovens, e que tem uma fase da sua adolescência interrompida, porque Pétala fica grávida, e é possível notar que as reações dos seus pais não foram boas, tanto que Ludenor é obrigada a trabalhar com seu pai para tentar sustentar seu filho que está prestes a nascer. Mesmo depois que Reilson nasce, sendo total atenção da família, o centro das atenções, a alegria da família, Pétala e Ludenor não permanecem. O livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, contém uma história muito emocionante, pois diz acerca de Jean Valjean, que foi preso por roubar um pão para tentar saciar a fome da sua família. Quando estava prestes a ser liberto, ele foge, então ele é pego novamente e passa 19 anos na cadeia por roubar apenas um pão. Ao sair, ele pede ajuda às pessoas da rua, mas ninguém o ouve, porque todos viam ele como um bandido muito perigoso. O bispo, de bom coração, mesmo sabendo quem ele era, ofereceu ajuda. Jean Valjean, ele ficou muito envergonhado e ele passa a praticar a honestidade e ter ações boas. Na Alemanha, ele se torna rico e muito trabalhador e dono de fábrica. Mesmo assim, ele era visto com desconfiança e foi procurado várias vezes. Houve um dia em que ele conheceu uma mulher chamada Fatine. Ela tinha uma história muito dolorosa, porque ela tinha uma filha e não pôde criá-la porque não tinha condições. E essa filha trabalhava em uma casa de família, em que ela trabalhava como escrava. Ela se chamava Cosette. Então, Jean Valjean fez uma promessa para essa mulher, dizendo que quando ela falecesse, ele cuidaria de Cosette. E foi realmente o que aconteceu.